Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo a esse podcast. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Pegue a cadeira, o café, a água, arraste aqui, ó, na mesa, vem sentar, vem compartilhar com a gente dessa conversa maravilhosa, porque hoje nós estamos aqui com a nossa Nutri, terapeuta MCT. Depois eu quero saber o que seria essa sigla, eu fiquei curiosa. Seja bem-vinda, Nutri Tainara Rossi. É um prazer tê-la aqui novamente. Eu sempre falo que pela segunda vez a gente manda o boleto. Seja bem-vinda novamente ao podcast da Fique Bem. Olá, eu agradeço mais uma vez o convite. É um prazer estar aqui falando com vocês de uma forma mais tranquila, numa forma de bate-papo, porque eu acho que o aprendizado assim fica muito mais gostoso. Com certeza. Respondendo a sua dúvida, o MCT é Medicina Chinesa Tradicional, ou MTC, Medicina Tradicional Chinesa. Muda só a ordem, mas o significado é o mesmo. Então, além da nutrição, você também tem a especialidade aqui da medicina chinesa. Sim. Ela faz várias terapias, né, no caso, né? Eu trabalho com acupuntura, trabalho com liberação miofascial, trabalho com ventosa terapia. Então, eu associo a alimentação com as terapias. Assim, a gente consegue deixar ainda mais leve o nosso tratamento. Uau, gostou, né? Acompanhe a gente aqui. Bom, Nutri, hoje nós temos um tema muito interessante e principalmente surgem muitas dúvidas, né? Então, o tema principal aqui é como agem as vitaminas e minerais dentro do nosso organismo. Conte tudo, não esconda nada, porque queremos saber, eu e a nossa audiência. Vamos lá. Eu vou começar falando da vitamina A. A vitamina A, ou melhor, vamos voltar. Vamos começar do princípio, o que é vitamina? As vitaminas, elas se diferenciam em hidrossolúveis e lipossolúveis. O que significa? As vitaminas B e C, elas são hidrossolúveis. Elas são solúveis em água. Ou seja, quando o corpo ele consegue atingir a recomendação que ele precisa, ele elimina o resto através das fezes e da urina. Ele não tem estoque. As vitaminas lipossolúveis, elas já ficam armazenadas no tecido adiposo e no fígado. Então, conforme o corpo tem necessidade, ele já vai usando essas reservas. A vitamina A, o que é legal, até eu abri uma caixinha essa semana e teve uma pergunta dessa. Nossa, realmente é fundamental a vitamina A? E aí eu dei um exemplo assim. Sabe quando você vai no cinema? Você precisa ter uma adaptação da sua visão, certo? Porque a sua pupila, o ambiente está escuro e está aquela tela pequenininha na frente. Você precisa que a sua pupila dilate para você poder enxergar melhor esse filme. Quando você sai, sabe aquela contraída que dá, que a gente até pisca assim, ó? Sei. Uhum. Isso acontece? A vitamina A é responsável por fazer isso. E uma coisa importante, o zinco é fundamental para a metabolização dessa vitamina A também. Então, eles sempre vão trabalhar casadinhos. E o que ela é boa? Assim, qual é o benefício dela? A principal... A vitamina A, no caso. A principal da vitamina A é essa adaptação da visão. Então, essa saúde da visão, ela vai ser fundamental. E aonde a gente encontra essa vitamina A nos alimentos, por exemplo? Nós encontramos na abóbora, no mamão, no pimentão, principalmente. Nesses mais laranjas, principalmente. Interessante. Boa. Pode continuar. Eu acabei pegando o gancho aqui. Então, vamos lá. Eu vou pincelar todas e depois eu vou trazendo para vocês ao decorrer a influência delas, aonde elas vão sendo absorvidas. Então, a vitamina A, ela é absorvida no intestino delgado. Eu vou trazer de uma forma simples, não vou trazer de forma técnica para vocês em qual porção do intestino que ela é absorvida. Intestino delgado já fica mais fácil de entender. Já fica mais tranquilo. E aí, colocando qual a posição, aí isso fica muito mais técnico. Então, eu vou falar de uma forma mais tranquila. A vitamina D. A vitamina D, ela é fundamental para a formação e reconstituição de ossos e músculos. Então, essa vitamina D a gente encontra de duas formas. A vitamina D2 e a vitamina D3. A vitamina D2 a gente encontra, ela também é da exposição ao sol, mas a gente encontra mais na forma de alimentos. A vitamina D3, ela é mais encontrada de fonte de origem animal. Então, uma dúvida que sempre ocorre. Qual é o melhor horário para essa vitamina D? Boa pergunta. O melhor horário para a vitamina D são das 10 da manhã às 3 da tarde. Por que esse horário, Nutri? Porque nesse horário, os raios UV, eles estão mais em alta. Então, esse horário é melhor para ser absorvido. De 10 a 15 minutos já é o suficiente.
Então, não precisa ficar torrando o dia inteiro no sol. 10 minutinhos, 15 já é o suficiente. Essa vitamina D, ela é metabolizada no fígado e nos rins. O que é metabolização? Metabolização é uma substância transformada em outra. Então, por exemplo, quando a gente come uma fruta, a gente encontra a glicose mais a frutose. Isso é uma metabolização. Essa quebra de nutrientes que ele transforma, consequentemente, em outros. Uma vitamina que está bem alta também, até em questão de pele, a vitamina C. A vitamina C, ela participa da formação de colágeno, além da questão de imunidade também. Mas um dado bem importante que eu trouxe aqui é que essa vitamina C, em excesso, pode ocasionar pedra nos rins. Essa é uma informação extremamente importante, porque muita gente tem uma alimentação razoavelmente boa e suplementa vitamina C. E aí, às vezes, a pessoa tem cólica de rim, começa a desenvolver pedra e não sabe por quê. Porque, não sei para quem já teve pode falar melhor ainda. Mas quem já teve, é uma dor insuportável, a cólica de rim. E muitas vezes essa formação de vitamina C pode ser isso. Nutri, só para pegar o gancho, a pessoa que toma aquela vitamina C todo dia, isso, efervescente, isso pode caracterizar excesso ou não? Depende da alimentação dela já. A recomendação máxima, jogando de geral da recomendação de todas as faixas etárias, é 2.000 miligramas. Então, esse é o máximo de recomendação por dia. E como que a gente vai saber se a gente atingiu essas 2.000 miligramas por dia? Eu estou suspeita. Por exemplo, se eu chupo muita laranja, não é o meu caso, eu não chupo. às vezes, raramente uma laranja. Mas assim, quais são os alimentos que já contém vitamina C para depois eu ficar atenta para eu não exceder a quantidade no meu organismo? Sim, a gente precisa fazer essa adequação, tanto com a alimentação quanto na suplementação. E se há necessidade dessa suplementação? Eu vou trazer um dado importante disso que você citou, a laranja, eu vou trazer isso também. Em 100 gramas da fruta acerola, nós encontramos 940 miligramas de vitamina C. Então, já é uma quantidade razoável, No né? suco concentrado de caju, a gente encontra, em média, 221. Em uma laranja Bahia, nós encontramos 94 miligramas. Então, olha a diferença da acerola para a laranja. Nossa, muita. É uma quantidade muito grande. Então, por exemplo, quem toma suco de acerola todo já dia... está mais próximo. Já está mais próximo dessa quantidade que são 2.000 miligramas, né? Exatamente. Que é a necessidade do organismo. Sim. Varia para menos algumas faixas etárias, peso, lactantes, altura também, né? Mas a faixa etária. Ah, tá. Mas... Então, idosos, uma recomendação, adultos outra, crianças outras, isso varia um pouco. Mas o teto máximo, 2.000 miligramas. No caso, na minha cabeça, eu não sei se na cabeça das outras pessoas, vitamina C, para mim, está associada, assim, à imunidade, a não pegar uma gripe, um resfriado. Faz sentido? É exatamente isso ou não? Faz. Ou não é só isso? Não é só isso. Tem outras vitaminas que elas têm um potencial maior na imunidade do que a própria vitamina C. Por exemplo? Por exemplo, a vitamina D. Ela está mais relacionada com essa questão da imunidade do que a própria vitamina C. Nossa, que interessante. Um dado legal é esse mesmo, porque as pessoas usam muito a laranja, né? Começa a ficar resfriado e consome essa laranja. Mas a laranja é uma das que tem menos quantidade de vitamina C. E o limão? O limão, ele tem uma quantidade de vitamina C. Não lembro qual que é a recomendação exata, porque, gente, é muita coisa. É muita informação, não dá pra gente decorar tudo. Mas eu trouxe esses 3 principais. Eu trouxe um com alta, um média e uma mais baixa, que no caso da laranja. Por exemplo, o suco concentrado. Então, aqueles sucos que a gente compra no mercado mesmo da garrafinha. Ele vai ter mais quantidade de vitamina C do que a própria laranja. Não significa que você vai só tomar suco para repor essa necessidade. Sim, sim. A gente consegue diversificar, mas a principal fonte dela é essa. Uma coisa bem importante também. A vitamina C, ela ajuda na absorção do ferro. Então, é por isso que as pessoas fazem muito essa associação de vou fazer um suco de limão, vou fazer um suco de laranja para poder consumir junto com esse ferro quando há necessidade de suplementação. Então, isso é legal também, porque eles trabalham em conjunto. Então, várias vezes você está fazendo uma suplementação e ela não vai estar sendo tão eficiente. É tipo um carro flex, gasolina e álcool ali, trabalham junto? Sim. Na falta de uma ou não? Sim, eles vão fazer essa função.
Por exemplo, a vitamina B6, ela é responsável por formação de glóbulos vermelhos. O que são isso? São as células do sangue que transportam oxigênio. Então, essa associação da vitamina B6 também, ela vai influenciar em vários fatores. Vou pincelar rápido por isso, que é uma informação bem interessante, até que faz link com o triptofano, que é o que eu adoro falar. A vitamina B9, o ácido fólico, muito suplementado na gestação. Ele participa da formação e desenvolvimento do feto. Então, ele evita a má formação. Mas ele também atua na diminuição da ansiedade. Porque ele também vai gerar energia. A célula ATP. Essa célula ATP é como se fosse uma porteira. Então, ela vai armazenar e ela vai liberar. Então, é a mesma coisa do controlador de acesso ali da portaria. Ele vai falar assim, ó, aguarda um pouquinho que eu vou ver se você realmente tem liberação ou ele vai liberar a sua entrada. Então, elas estão sempre casadas. E a maioria dessas vitaminas que eu falei até o momento, elas são absorvidas no intestino delgado. Logo, se o seu intestino não é eficiente, não funciona todos os dias, ou você já tem alguma doença inflamatória que pode diminuir essa absorção, você também já vai ter um prejuízo. Então, a gente precisa sempre ter atenção disso. Porque, às vezes, mas acontece sempre, as pessoas começam a suplementar polivitamínicos. E continua sem mudar esses hábitos da alimentação, do intestino. Então, se o seu corpo não está pronto para receber tudo isso, você vai só ficar gastando dinheiro. Então, é importante a gente analisar todo o contexto e se tem real necessidade de tudo isso. Uma vitamina que está em alta também, a vitamina E, ela é antioxidante. O que é? As pessoas falam muito de antioxidante sem explicar o que é um antioxidante. O antioxidante, ele combate radicais livres. Radicais livres são as células que elas geram desequilíbrio no corpo. Então, esse antioxidante vem como um exército e remove esses radicais livres. Como surgem esses radicais livres? Por exemplo, quando você vai reutilizar o óleo, sabe quando ele começa a soltar aquela fumacinha branca? Aquilo ali já é um ponto tóxico. E a partir dali já tem liberação de radical livre. Então, essa fritura que você consome com esse óleo requentado, que ele já atingiu a temperaturas altas algumas vezes, ele vai liberar radical livre. Então, o antioxidante ele vem fazer essa função de combater esses inimigos que entraram no território. Então quando você for comer o seu pastelzinho na feira, fica de olho na fumacinha. Fica de olho. Se tiver uma fumacinha branca... Até em casa mesmo, né? Nunca reutilizar óleo, pelo amor de Deus, né, gente? E me fala uma coisa, aproveitando essa parte de óleo, eu uso banha. É o mais natural, é o mais saudável do que esse óleo de canola, de soja? Até colocar a tirinha alerta polêmica. Isso é bem polêmico. A vitamina... perdão. Mudando um pouco aqui só. Voltando aqui um pouco. A questão de óleos. A banha ela é uma gordura saturada. O que é isso? Ela pode gerar estoque. O sabor dela, incontestavelmente, é mais gostoso. Não é porque eu sou nutricionista que eu vou falar que não. Sim. Gente, a gente tem que prezar sabor também. É gostoso, mas o que a gente tem que analisar disso? A sua vida ativa, a quantidade que você consome durante o dia, porque todo o excesso é o que faz mal. Se você coloca um pouquinho ali, no seu arroz ou uma carne que você vai fazer... É só a troca, assim, se fazer a troca do óleo de soja pela banha, já é algo mais saudável ou não? Não necessariamente mais saudável, é principalmente uma questão de paladar. Tá? Porque eles têm diferente... Sabe o que eu acabei de explicar dos radicais livres? Eles têm diferentes pontos de fumaça, que é quando ele libera essas substâncias. A banha também, ela libera essa fumaça. Ela libera também, porque a temperatura dela é mais baixa. Não vou lembrar o exato qual é a temperatura, prefiro não falar bobagem, mas ela vai liberar isso. Tá. Então, a gente tem que ver assim, mas minha avó usava e não morreu. Mas espera, respira. A sua avó andava a pé, a sua avó fazia caminhada, a sua avó carpia roça. Então, ela tinha uma vida extremamente ativa. Não tem como a gente comparar a vida que a sua avó tinha com a atual de hoje. Até eu comentei isso da última vez. Hoje, dentro do carro, a gente mexe um dedo para abrir a janela. É verdade. Antes, a gente tinha que mexer o bracinho aqui, para poder abrir. Então, às vezes, as pessoas querem fazer isso. Eu consumi a vida inteira e não morri. Tudo bem. A intenção realmente é que você não morra. Tem que analisar sempre o contexto, né? O contexto é que nem, por exemplo, hoje em dia eu vejo pessoas que vão no supermercado de carro e às vezes o supermercado é a 5 minutos. Na padaria de carro.
né? No açougue de carro. Então, essas pequenas trocas também vai fazer a diferença, né? Que nem, por exemplo, eu lembro que quando eu pegava metrô há muito tempo atrás, tinha escada rolante e tinha escada normal. Eu lembro na época que eu pegava, eu sempre optava por subir as escadas rolantes, porque eu falava assim, eu vou ficar o dia inteiro sentada. Custa eu subir essa escada? Então, assim, eu sempre pensava na minha saúde, né? Hoje, depois dos 40 anos, eu tô pensando muito mais, gente. Eu não sei se vocês bateram ali... Você tem 40 anos, Nutri? Olha eu aqui a pergunta. Nossa, quase dobrou a minha idade. Eu tenho 43 anos, Quando bateu os 40 anos, eu comecei a pensar muito mais na minha saúde. Muito mais. Porque agora eu fico imaginando como eu quero estar daqui a 40 anos, né? Com uns 80 anos, com 83 anos. Então, quando bateu 40 anos, eu estou assim, muito mais cuidadosa com a minha saúde. Com os alimentos. É que nem eu sempre penso assim, poxa, esse alimento que eu estou comendo, ele vai fazer realmente bem para mim? Com 39, 38 anos, 35, eu não pensava nisso. Engraçado, né? Isso bateu comigo. Não sei se está acontecendo isso com você. Mas é importante esse ponto inicial. Eu vi uma frase uma vez, eu levei para o consultório, que eu vou aderir de bordão. Eu vi uma frase que falava assim, as pessoas falam assim, nossa, eu morreria pelo meu filho, eu morreria pela minha mãe. Tá, mas você já parou para pensar o quanto você viveria para estar com essas pessoas? O que você se esforça para você ter mais tempo de estar com essas pessoas? As pessoas não se preocupam com isso. Eu vi um vídeo essa semana que até uma paciente que trouxe para mim esse vídeo. Eles fizeram um experimento de colocar um boneco num carrinho, sinalizando um bebê de verdade, e que a mãe tropeçou e desceu a saladeira. A mãe estava em sobrepeso. Ela foi tentar correr e caiu. Então você imagina o quanto você se torna limitante em algumas situações por você não pensar nessa questão da alimentação, de uma atividade física. Teve uma médica que trouxe na internet, eu não vou lembrar o nome dela, falando do caso daquele ator que teve o atropelamento. A gente mostrou o antes e depois, né? Antes, como ele entrou no hospital, todo musculoso, definido, e o quanto ele saiu do hospital debilitado, porque ele foi consumido essa massa muscular para o corpo dele poder reagir. Se uma situação dessa acontece com você, você vai ter uma reserva para você poder aumentar as suas chances de sobrevivência? Então, não é uma questão só de estética. As pessoas justificam muito isso por estética. Não, é saúde. Você treina por estética. Gente, é saúde. saúde. Eu trago o exemplo por mim. Eu treino por ansiedade, eu não treino por estética. Porque o exercício você vai quer me ajudar muito. Aquela energia, o exercício né? vai ajudar muito. Eu tava brincando ontem com o professor. Ele tava dando uns exercícios de equilíbrio. Eu falei, meu Deus, equilíbrio. Sexta-feira, em plena sexta-feira, você vai querer meu equilíbrio. Então, assim, é uma questão de saúde. A gente precisa valorizar isso. E mental, principalmente, né? É uma questão de saúde mental. Porque quando você... Eu treino também, né? Toda semana. E assim, eu vou... Porque assim, eu tenho muita distração. Eu me distraio com muita facilidade. E o exercício em si me faz estar presente ali para prestar atenção no movimento que eu estou fazendo e atenção no meu corpo. Então, na verdade, não entra a parte de estética nem nada. Para mim, entra a parte de disciplina, concentração. E eu falo assim, poxa, se uma pessoa consegue se concentrar ali no corpo dela, nela, 1 hora, meia hora, ela já ganhou de muita coisa, né? Porque tem gente... Eu sempre falo assim, se você perder pro chocolate, você perdeu para todo mundo. Você perdeu para qualquer coisa, né? Então, eu penso muito na questão da atividade física, não só na parte estética, né? Eu penso principalmente assim na questão da concentração, do foco, de eu estar comigo mesmo, porque é um momento único com você. Então, você vai prestar atenção, é que nem, dependendo do movimento do exercício que você faz, você vai sentir dor no músculo que você nunca tinha sentido. Eu até falo pro meu professor... Que ele tava ali. Então eu falo, nossa, mas eu tinha esse músculo aqui, eu tô sentindo esse músculo. Então, é mais você com você, é um momento seu de você prestar atenção em você, na sua respiração, ter disciplina também, concentração, e é isso. É uma coisa que eu acho que a pessoa ela tem que fazer como escovar os dentes. Eu vejo a prática de atividade física como escovar os dentes. Você não fica sem escovar os dentes. E por que você fica sem cuidar da sua saúde? Né? Do seu corpo. Porque escovar os dentes é saúde bucal, né? Agora, musculação, academia, atividade física é você com o seu corpo. É todo esse conjunto.
Até fazendo um link para as vitaminas e minerais. O ferro, ele tem bastante função nessa questão de memória e concentração também. Então, as pessoas que têm já essa deficiência de ferro, essa questão da anemia, pode ter uma dificuldade. E aí a gente pode ver, às vezes, a pessoa achar que tem um TDAH também, e às vezes é só uma deficiência de nutriente. Então, a gente precisa sempre analisar o contexto para a gente poder ter um resultado. Trazer, a polêmica aqui que eu vou trazer também. Os contraceptivos orais, os anticoncepcionais, que eles têm altas doses de progestina, eles atenuam depressão, ou eles ajudam a desenvolver depressão. Nossa, um espanto. Por quê? Os estudos justificam essa depressão por diminuição de triptofano. Então, você tem que tomar esses contraceptivos, eles são mais usados de progestina mais alta em casos de amamentação. Então, você precisa sempre estar analisando o contexto com o seu médico, se você já tem uma predisposição, a sua alimentação também é fundamental, tanto para você quanto para o seu bebê. Então, a gente vê esses casos de depressão cada vez crescendo mais aqui no Brasil e no mundo todo. E, às vezes, um pequeno ajuste de um anticoncepcional pode estar influenciando nesse processo também. E, para quem não sabe, o triptofano ele é um aminoácido. O que é um aminoácido? Ele é um mensageiro do cérebro. Então, o que esse aminoácido faz? Ele aumenta o hormônio serotonina. A serotonina é responsável por bem-estar, por felicidade, por empolgação. Quando a gente está mais ansioso, quando a gente está mais estressado, a gente já começa com palpitação, tem gente que sua, tem gente que passa mal. Então, a gente tem que analisar todos esses contextos. Então, assim, se a gente olhar, a maioria das vitaminas são, que eu nem dei o exemplo, são absorvidas no intestino. Se o seu intestino não funciona, para que você vai ficar suplementando? Então, a gente tem que começar pelo básico. Então, a gente tem que começar pelo intestino, pelo sono. Às vezes, tem pessoas que já chegam no consultório com esses quadros de ansiedade, de estresse, de depressão, e as pessoas não dormem bem. Aí, elas tomam um remédio para dormir. E aí, a pessoa se torna dependente do remédio, que ela fala, eu tenho que tomar remédio, senão eu não vou dormir hoje. Mas, às vezes, ela não faz uma higiene do sono. Ela não apaga a luz mais cedo, ela não sai da televisão, ela fica no celular o tempo inteiro, com aquele contato de luz. Então, como que a gente vai pensar em já suplementar algo se a gente nem está fazendo o básico? Então, para que eu vou prescrever uma melatonina sem associar esse paciente a fazer uma higiene do sono? Então, isso é fundamental. E as pessoas se perdem nisso. Então, assim, saúde não é só ausência de doença. É o que você deu exemplo. Como que eu quero estar daqui 40 anos? Eu quero estar treinando com a minha massa muscular em dia. Importante de mineral também. O cálcio e o fósforo, eles ajudam nessa formação e reconstituição de músculos e ossos. Principalmente nessa questão óssea. O fósforo, ele vai depender do cálcio. E ele vai fazer o quê? Ele vai tornar os ossos mais resistentes a desgastes. Então, mais uma vez, eles trabalham em equipe. Então, o organismo todo, ele trabalha como se fosse um time de futebol. O time de futebol, ele depende do outro, né? Exatamente. O time de futebol, ele não vai entrar só com o goleiro em campo. Porque o goleiro, ele não vai conseguir fazer um gol, proteger o gol, correr o campo inteiro. Então, a gente precisa de jogadores ali no meio. A gente precisa do volante, do centroavante, do zagueiro. A gente precisa de todo mundo ali para poder colaborar. É a mesma coisa. Outro nutriente importante também, o flúor, que ele é responsável por essa questão de dentes também. O flúor, a gente encontra mais na água potável, no chá, café, né? Que decorrente dessa utilização de água. E ele protege o esmalte do dente. Então, você vê que tudo vai se linkando. A vitamina A depende do zinco, o ferro depende da vitamina C, e todos eles vão trabalhando casadinho, né, esses nutrientes. E isso é muito legal trazer. Outra coisa importante nessa questão de vitaminas, os famosos bombas de próton, medicação bombas de prótons. Elas são os prazóis da vida. Pantoprazol, omeprazol. O que esse medicamento faz? Diminui a absorção de vitamina B12, diminui a absorção de ferro, diminui a absorção de cálcio. Só daí a gente já pode parar, né? Já são 3 reduções. Nossa. Claro que vale frisar que
Às vezes a pessoa tem um problema, ela precisa fazer um tratamento. Mas eu já peguei uma paciente que tomava omeprazol há 10 anos. Nossa, eu conheço. Minha sogra. Toma a vida inteira. Eu falei assim, o que você acha do remédio? O que você tá achando? Porque 10 anos tomando a mesma medicação, ela falou, eu nem vejo diferença mais. Você imagina, 10 anos você tomando um remédio. Imagina pra você, hoje, continuar tomando um remédio há 10 anos. E outra coisa, e os efeitos colaterais, né? Porque ajuda numa coisa e as outras coisas que ele prejudica. Exatamente. É até o que eu trouxe, diminuição de cálcio, de ferro, de vitamina B12. Então, você imagina só, a pessoa toma essas medicações, sempre ressaltando que há casos e casos. Foi que nem eu dei esse exemplo. 10 anos já não é um tratamento mais. Você concorda? Já, a pessoa já está tomando numa escala de uso crônico. Ela tá pensando que é água. Exatamente. Já, é o que você falou, já virou hábito. Então, ao mesmo tempo que ela escova dente, ela já toma o omeprazol. Gente, não. Eu acho que você tem que analisar, né? Sim, então isso é a importância do acompanhamento. Então, assim, as pessoas olham já o nutricionista como uma pessoa que vai tirar tudo que ela gosta. E, infelizmente, a maioria já pensa isso. Então, tem gente que chega no consultório e fala assim, Nutri, olha, eu já me despedi esse final de semana porque eu decidi que eu vou mudar agora. Eu falei, mas, meu Deus, você se despediu do quê? Da vida? O que você está se despedindo? Não é? Então, a gente tem que analisar tudo isso. Por quê? Você está se despedindo do quê que você precisa ter essa ferida? É a mesma coisa. Eu sempre trabalho isso no consultório. A partir do momento que você tem equilíbrio na alimentação, você pode comer um chocolate, você pode comer a maçã e tudo isso vai te fazer bem. Não é isso que vai te engordar. Até porque, é o que eu falo, as pessoas fazem aniversário. Exato. As pessoas se reúnem com a família. Então, a gente está entrando agora em dezembro, que tem cheio de confraternização. É da empresa, do trabalho, dos amigos, reunir quem não via mais, da família. Então, todo esse contexto tem que ser analisado. Só que isso precisa de um equilíbrio também. Porque aí você toma 5 latinhas de cerveja na quarta, na quinta você toma mais uma garrafa de vinho, e aí isso sim vai virando uma bola de neve. O problema é que as pessoas elas fazem das exceções as regras. Exatamente. Eu até estava falando isso essa semana numa palestra para os pacientes. As pessoas chegam querendo correr atrás do prejuízo. A gente vê muito agora projeto verão. Academia então, segunda-feira assim, ó. É Sexta-feira já tá vazia. E aí isso... Porque as pessoas são imediatistas, elas já querem para ontem. Nem tanto o Brasil é um dos países, né, com mais pessoas ansiosas. Tem os maiores índices de ansiedade. E aí essas pessoas já chegam querendo tudo para ontem e você fala, calma, respira, vamos lá. Ai, Nutri, porque, nossa, Natal e Ano Novo a gente engorda tanto agora? Eu fico, não. Aí todo mundo fica me olhando de surpresa. Eu falei, você engorda do ano novo pro Natal do ano seguinte. Você tem um ano para comer, para falar que ali 4 refeições fora, que é o que vai te atrapalhar. Pra gente ganhar 1 quilo de gordura, a gente precisa consumir 7.700 calorias. Caramba. Isso dá em torno, para ficar mais fácil de visualizar, 400 sushis. Quem come 400 sushis? Nossa. Então, você imagina, será que realmente a ceia do dia 24 e o almoço do dia 25 que vai influenciar, assim? É verdade. Se a gente... 7.100? 7.700 calorias. Se a gente fragmentar em quantas calorias diárias, mais ou menos? A média do Brasil, 2.000 calorias por dia. 2.000. Então, são 2, 4, 6... Quase 4 dias de refeições. Né? Em um dia, não tem como. Exatamente. Mas depende do que a pessoa está consumindo. Isso é legal. Tá. Sabe esses salgadinhos de pacote? Que tem várias marcas no mercado? Não estou falando que eles são ruins de vez em quando, assistir um filme. Calma. Não estou generalizando que a gente não pode comer nunca mais. Mas esses pacotes, eles têm, em média, 800 calorias no pacote. Ou seja, quase a metade da sua... 800 calorias, você come arroz, feijão, salada, legumes, chocolate, toma um suco e ainda sobra caloria. Uau! Então, é um exemplo clássico, principalmente em idosos, isso acontece. Eu não janto porque eu não quero engordar. Não vou jantar. Aí, o que as pessoas fazem? Comem as famosas bolachas de biscoito água e sal. 5 pacotes de bolacha água e sal equivale a quase um prato feito. 5 pacotes ou 5 bolachas? Perdão, 5 unidades de bolacha. 5 unidades. 5 unidades de bolacha, desculpe.
E aí, imagina só, você vai deixar uma refeição completa para consumir 5 bolachas. Nossa, verdade. É uma questão de saciedade. E lembra de tudo que eu falei das vitaminas e minerais, que uma depende das outras? Por isso que acontece muito em idosos de deficiência de vitamina D. Idoso precisa tomar cálcio. Aí tá bem alta agora a vitamina K2 também, que ajuda nessa participação de ossos também, de músculos. Então, aí começa a suplementar, começa a tomar remédio. Quando você vê o que você tá gastando com medicações, você podia estar fazendo uma viagem. Nossa, você já parou para pensar nisso? Que você poderia estar fazendo uma viagem com o valor que você gasta de medicamento? Se cuidasse melhor da saúde, se prestasse mais atenção na sua saúde, né? Mas isso é uma dificuldade das pessoas. As pessoas, elas vão tratar o problema. Elas não vão pegar mais da prevenção. São raras as pessoas que trabalham mais a prevenção. Então, isso é extremamente raro. Acho que é cultural também, né? Muito cultural. Eu, por exemplo, nunca vi meu pai e minha mãe calçando um tênis e indo para academia. Eu comecei a praticar atividade física, na minha percepção, tarde. Porque eu não tive esse estímulo. Eu via meu pai e minha mãe se preparando para ir trabalhar. Então, eu acho assim, se você estimula, primeiro você, para depois os seus filhos, né? Porque, assim, começa pelos pais. Né? A mesma coisa, chega uma criança, ô Nutri, ajuda o meu filho a emagrecer. Aí você vai e faz um trabalho legal com a criança. Mas aí chega lá os pais, os avós, largam a mão e dão tudo para a criança. Então, acho que tem que começar com a gente, que tem um pouco mais de consciência. A criança não, a criança ela vai se alimentar com aquilo que os pais dão para ela. Né? E elas não têm esse discernimento. Ah, esse é nutritivo, esse não. Eu vejo pais entregando assim um pacote. Eu não como, gente. Um pacote de bolacha recheada. Eu não como, eu não tenho coragem. Ó, isso é legal. E aí eu vejo criança comendo um pacote de bolacha. Ó, um pacote da bolacha de carinha famosa, ela equivale a 8 pães franceses. Olha isso. Você vai colocar na mesa 8 pães franceses pro seu filho pequeno consumir? Você vai tomar um choque quando você olhar a proporção daquilo tem. Mas um pacote daquele corresponde a tudo isso. Eu tive no consenso da Associação de Nutrologia e de Nutrição, que eles estavam falando do leite. Porque tá muito essa polêmica do leite, porque o leite é inflamatório. E aí eles fizeram um levantamento com mais de 154 referências bibliográficas trazendo isso, que o leite não inflama. E que o cálcio presente no leite é um dos mais completos e o melhor absorvido. Ele absorve uma porcentagem muito maior do que o espinafre, por exemplo, que já tem uma quantidade de cálcio também. São vias de absorção diferentes. E aí, o presidente lá estava trazendo o quê? Gente, para você ter hoje a carga que você tem de músculos e de ossos, isso foi construído na sua infância. Exato. Então, isso você está colhendo hoje o que foi plantado lá em cima. Eu pensei exatamente nisso. Então, a gente precisa. Então, é o que você está dando exemplo do que acontece muito com os pais hoje. Que não, aí tem gente que realmente, tem pais que ainda chegam e falam assim, nossa, meu filho não come nenhuma verdura, nenhum legumes. Mas o que você come? Ah, não, eu não como, mas ele tem que comer. É a mesma coisa ler, né? É a mesma coisa o hábito da leitura, né? Que nem meus pais, eles têm até a quarta série. Aí eu fiz a faculdade, assim, no trancos e barrancos. Colando, eu tenho até vergonha, né? Mas é a real. Mas eu não tive estímulo. Na verdade, eu fiz a faculdade para ter um emprego. Para ter qualificação, para poder ter um trabalho. Só que, assim, para mim foi muito difícil. Agora, eu vejo, assim, pessoas que leem e passam para os seus filhos como algo prazeroso. Então, a alimentação, eu vejo que nem tem uma vizinha minha, uma conhecida minha, que eu acho tão linda. Ela prepara a lancheirinha da criança, aí ela faz, assim, com as frutas, carinha. Então, olha o incentivo que está passando. E outra coisa, né? Até os 7 anos de idade, tudo que os pais colocam ali, os filhos vão levar para a vida toda, gente. Porque, assim, ela tá... como que é? Não crua, é que nem uma esponja, né? Novinha. Aí vai colocar coisas edificadoras, a criança vai levar isso pro resto da vida. É que nem assim, ó, tem uma outra conhecida minha, que quando ela era criança, ela fazia balé, e ela ficava toda corcunda. Aí a professora ia lá e batia nas costas dela. A professora bateu uma vez nas costas dela, nunca mais ela ficou corcunda.
Ela vai na academia e eu falo até pra ela, né? Silene, eu já citei ela 2 vezes aqui. Silene, nossa, eu admiro a sua postura. Ela fala, Line, só foi uma vez que me chamou a atenção a professora para nunca mais. Então, olha, isso foi na infância, ela era criança. Então, tá vendo o impacto que tem as coisas na infância, até na fase adulta também, né? Que nem eu sempre falo pra minha mãe. E eu fui fumante durante 16 anos. Eu fui burra, né? Durante 16 anos. Porque depois que eu tomei a decisão, hoje eu vejo as pessoas fumando, eu tenho dó delas. Porque elas estão presas num vício. É como se a pessoa ela carregasse, sabe o que é aquela bola de presídio, sabe? De presidiário. Nas pernas. Onde ela vai, ela tem que carregar a bola. Só que a pessoa ela não vê a bola. Só que a bola tá dentro da mente dela. Então, durante 16 anos, eu fiquei presa a isso. Mas por quê? Porque eu vi meu pai e minha mãe fumando. Inclusive, eu ia na venda comprar cigarro para minha mãe. Então, o que isso causou na minha fase adulta? O vício. Foi fácil eu entrar no vício. Porque ficou aqui na minha mente... Ah, isso é normal. Meu pai e minha mãe fumam, é saudável. Porque tem aquela teoria, macaco vê, macaco faz. Então, se as crianças veem o pai que nem fala assim, você come? Não. Mas ele tem que comer. Não. Você é o exemplo daquela criança. Então, se você tem hábitos bons de comida, alimentação, prática de atividade física, leitura, você não vai precisar ficar falando pro seu filho, porque o exemplo, ele arrasta, né? Mais do que palavras. Sim, totalmente. Tem uma criança na internet, não sei se vocês já viram, a Lulu. Eu acho o máximo. Se eu não me engano, eu acho que ela tem uns 3 anos. Como, Lu? Lulu. Lulu? Os pais dela são jornalistas. Então, a menina, ela fala super bem. Ela é super fofinha. Depois vocês procurem. É muito fofinha. E aí, você precisa de ver ela falando do prato dela. A batatinha, a beterraba. Mas é o que tá falando. É o estímulo que tudo isso tem. Se você vê ela conversando, parece uma adulta. Eu vi um vídeo, eu achei engraçadinho. Ela tava na costureira que precisava ajustar um vestido dela. Ela sozinha, ela colocou o vestido dela e foi falar pra moça da costureira o que precisava mexer no vestido. Olha. Então e aí o que acontece? Aí você olha isso e você fala, meu Deus, que criança precoce. Mas esse deveria ser o desenvolvimento normal das crianças. Se a gente vê a maioria das crianças hoje, as crianças não brincam. Verdade. Elas ficam o tempo inteiro no celular. Esse sedentarismo vai acarretar muita coisa. Eu, na faculdade, tive que fazer estágio, né? A gente tem que fazer estágio em hospital, em clínica, né? Em restaurantes, em controle de higiene. Eu já presenciei uma criança de 9 anos que tinha infartado. 9 anos, uma criança que tinha infartado. Então, as pessoas levam muito na brincadeira. Então, assim, os pais às vezes acham assim, por eu ser ausente, eu vou tentar preencher de alguma forma. E aí, às vezes, esses pais não falam não. Porque vai ser muito mais gostoso eu tomar um refrigerante do que eu tomar uma água. Até eu, que sou mais bobinha, vou achar isso mais gostoso. Então, você imagina para uma criança. Só que essa plantação dela, como que vai ficar? Então, é tudo que eu falei, o tanto de coisa que desenvolve. Começa esse cuidado com a alimentação da mãe. Então, a partir do momento que você decidir engravidar, você já precisa entrar nessa suplementação, ajustar essa alimentação e esse preparo. Foi o que eu dei o exemplo. Essa vitamina B9, esse ácido fólico, ele participa da formação de DNA, da formação e desenvolvimento do bebê. Então, se essa mãe está fazendo essa adequação na alimentação e na suplementação, ela vai diminuir o risco do filho dela nascer com lábio leporino, por exemplo. Lábio leporino é aquele cortinho que vem do céu da boca, do nariz do céu da boca. Tá vindo muitas crianças, então, né? Pode estar muito relacionado com a deficiência de vitamina B9. Olha isso. Então, é tudo muito ligado. E é o que a gente tá falando. É o exemplo, mas isso começa muito da gestação. Eu já presenciei mães que fizeram tudo certinho na alimentação, a criança cresceu, deixa pra lá. Aí. Entendeu? Como eu já presenciei idosos também, que eles queriam suplementar. Por quê? Porque eles não queriam ter o trabalho de fazer comida. Pô, aí também não, né? Uma coisa não substitui a outra, né? Foi você que disse, né, que o suplemento, num outro podcast. O que você falou? Repete, Nutri. Os suplementos, eles são complementos da alimentação. O que isso significa? Eles vão agregar na alimentação. Você não vai retirar nenhum produto da sua alimentação, nenhum alimento da sua alimentação para você suplementar. Entendeu? É um aliado, né? Ele é um aliado. Assim como
eu dei os exemplos aqui de interferência de nutrientes. Então, essas interações também, elas vão causar um prejuízo. Então, às vezes, você está ali investindo num produto de uma boa qualidade e você não está fazendo o básico. Como que o seu corpo vai absorver aquilo? Teve uma pergunta também, eu sempre abro caixinhas, porque tem sempre dúvidas que são fáceis de resolver e as pessoas complicam. E aí tinha uma pergunta assim, Nutri, se eu suplementar glutamina, vai melhorar a minha imunidade? A glutamina, ele é um dos aminoácidos mais abundantes no corpo. O próprio corpo já produz. Não tem necessidade da gente suplementar. Mas o que é legal ressaltar daqui? Para que eu vou suplementar algum nutriente para a imunidade, sendo que o meu intestino não está funcionando? 70% das células de defesa, elas são produzidas no intestino. Se o seu intestino não está funcionando, também a sua imunidade não vai ser boa. Então, a gente precisa analisar tudo isso. Parece tão simples, mas as pessoas gostam de complicar. Então, por exemplo, a gente comeu uma maçã. Olha, a maioria das pessoas não comem. Saiu um estudo que diz que apenas 21,6% dos brasileiros consomem a recomendação de fruta. De 5 porções ou 400 gramas ao dia. E aí, onde que você tá? Você tá fazendo parte da exceção ou você tá fazendo parte da maioria? Verdade. E as pessoas não comem. E é o básico, né? E é o básico. Eu acho engraçado, eu brinco. Porque, assim, eu gosto de levar de uma forma mais leve os meus atendimentos. Então, eu sou bem palhaça nos meus atendimentos. E até eu tava fazendo um vídeo. Nutri, eu não tenho tempo, eu não consigo me alimentar bem, eu acabo comendo qualquer porcaria que tá fácil acesso. Aí eu olho assim. Se até o crime é organizado, você não consegue levar uma banana pro seu trabalho. Você tem certeza que você não consegue descascar uma banana? Nossa. Então, gente, a gente precisa analisar. Como eu já tenho pacientes... Por exemplo, uma mulher que eu atendi, ela trabalhava em casa, porque não trabalha fora que não trabalha em casa, vamos deixar isso claro. Que o trabalho, às vezes, a carga horária é bem maior. E aí, tipo assim, ela tinha disponibilidade, ela tinha acesso. Eu falei, nossa, dá pra montar um lanche da tarde super legal pra ela. Eu montei um plano alimentar super legal, com fruta, com vitamina, lindo. Ela me mandou uma mensagem se ela podia substituir por whey protein. Poxa. Então, você tem noção a que nível que a gente mesmo se sabota? Porque você vai deixar uma refeição completa para tomar um whey. Não tô falando que o whey faz mal. Eu tô falando que há casos e casos. E outra coisa, ele entra num caso da pessoa não conseguir na alimentação a quantidade, né? Aí ela entra com um whey protein, Sim, né? ou a gente entra pela praticidade também. Porque, por exemplo, quem trabalha na rua, quem é motorista, às vezes a pessoa não tem esse deslocamento, ela não pode parar para comer. Sim. Então, o whey facilita esse processo Nesse dela ficar longo sentido, período né? sem comer. Então, é o contexto, né? Exatamente, é todo o contexto. Mas a alimentação dela não precisa de uma suplementação, até porque ela não tá fazendo atividade física. Então, pra que eu vou tirar uma refeição, gente, pra colocar um suplemento? São coisas que não fazem sentido. Então, é triste ver o ponto que as pessoas chegam. Hoje, até trouxe esse dado no último podcast. Quase 60% da população brasileira está com sobrepeso. Fora os obesos. Então, quem é saudável, quem está com o peso adequado, é minoria. E hoje está bem uma febre nessa questão da internet de romantizar a obesidade. Como se fosse uma coisa de aceitação. Ai, gente, não é. Então, isso é muito triste. Até vi lá, então, né, como as pessoas chamam, de influenciadora, defendendo isso e querendo processar e querendo fazer isso. Gente, eu já vi ela... saúde, eu acho que é mobilidade, flexibilidade. Eu vou trazer o meu caso, tá? Eu entrei na menopausa precoce com 37 anos. O meu corpo mudou completamente. Ele mudou. Eu tinha uma vida 100% ativa. Eu fazia aula de Muay Thai. Eu andava de patins. E, de repente, eu recebi o diagnóstico na lombar e no fêmur. E aí, o meu médico, inclusive, ele veio aqui. Ele falou, Aline, você vai ter que pausar algumas atividades, porque qualquer fratura, os seus ossos, ele está com a idade de 80, 90 anos. Então, qualquer fratura, depois, para você conseguir, né? Então, a gente vai ter que suplementar musculação, e isso é sempre para o resto da sua vida. Porque a musculação, ela vai proteger, ela vai cuidar melhor ali da proteção dos seus ossos. E aí, o que aconteceu? Porque eu tinha uma vida muito ativa, gastava muita energia, e depois eu fui para a musculação.
eu engordei. E eu engordei 12 quilos. Não porque eu reduzi aquilo que eu estava. Que nem eu estava fazendo todo dia, 3 vezes por semana Muay Thai e 2 vezes por semana patins. Então, eu gastava muita caloria. Todo dia estava ativa. Todo dia. Aí, de repente, eu parei de fazer isso e aí eu comecei o quê? Ir para academia fazer musculação e esteira. Então, ó, eu saí de uma rotina bem assim, de gasto calórico e reduzi. Nisso, eu engordei. Só que eu não engordei 12 quilos em uma semana. Eu engordei esses 12 quilos em 2 anos. Em 2 anos. E assim, eu tô assim, no desafio de voltar ao meu peso. E para mim é horrível, porque na hora de amarrar um cadastro, na hora de comprar uma roupa, é horrível. Agora, normatizar, eu tô falando por mim, não tô falando por todos. Por mim, para mim, é horrível. 10 quilos a mais no meu corpo. E outra coisa, como eu estou com osteoporose, a minha coluna, dependendo do jeito que eu durmo, quando eu acordo com dor. Por causa desses 10 quilos a mais no meu corpo. Eu fico até emocionada, gente. Mas é isso. Normatizar, não sei. Não tem como a gente normatizar, porque é uma doença, é uma desordem no corpo. Então, é muito triste realmente as pessoas acharem que isso é normal. Então, imagina só, às vezes o paciente perdeu 2 quilos no consultório. Nossa, Nutri, mas 2 quilos é tão pouco. Eu falo, então pega lá 2 sacos de feijão e fica o dia inteiro carregando ele. Se no final do dia você não tiver dolorido, você me conta. É muita coisa. Então, a gente tem que ver isso. Mas aí sempre volta para a mesma questão, né? Do emocional. O quanto o emocional também influencia. Claro que no seu caso, a menopausa tem uma alteração de hormônio, tem queda de outros hormônios. Sim, então, isso acontece. Só que isso também, eu quero deixar eu tô até emocionada, gente. Eu quero deixar um alerta, porque eu fui usuária. Eu comecei a tomar anticoncepcional muito nova. Muito nova. E eu fiquei tomando anticoncepcional sem parar durante 15 anos da minha vida, achando que isso não ia prejudicar lá na frente. Por isso que o podcast da Fique Bem é para trazer acesso para as pessoas, gente. A minha vida mudou pelos acessos que eu tive, por conversar com profissionais. Então, assim, não pense que o que você está tomando sempre não vai prejudicar. É que nem o negócio do omeprazol que você trouxe. A pessoa ela acha que está tomando e lá na frente não vai prejudicar. Vai prejudicar. Porque o remédio, ele ajuda numa coisa e prejudica. O remédio, ele tem efeito colateral. Dá uma lida na bula e você vai ver os efeitos colaterais. Então, tudo que a gente faz na vida, tomando medicamento, enfim, a longo prazo, isso vai trazer alguma consequência, gente. É que nem fumar cigarro, vai trazer uma consequência na sua vida. É que nem fui fumante, eu comecei a fumar cigarro muito nova, tomava anticoncepcional direto, sem parar. O que aconteceu? Com 37 anos de idade, menopausa precoce. Impossibilitado o quê? De engravidar. Aí eu só consigo engravidar o quê? Com tratamento. Que nem eu não produzo mais óvulo. Então, eu preciso de uma doadora. Quando eu recebi essa notícia com 37 anos, o meu mundo caiu. Caiu. Eu tive que fazer terapia. Caramba, 37 anos. Os ossos com a idade de uma pessoa de 80 anos. Mas por quê? Porque eu causei. Ninguém tem culpa. Eu causei isso no meu corpo. Por quê? Por falta de informação, por falta de acesso. A Fique Bem, ela existe para isso, para levar acesso e informação para você, para que você chegue nos seus 80 anos de idade com saúde, com mobilidade, com flexibilidade. Normatizar o excesso de peso, gente, pelo amor de Deus, não faça isso com a sua vida, com a sua saúde. Eu, com 10 quilos a mais no meu corpo, dependendo de como eu durmo, no dia seguinte, quando eu acordo com dor. Não consigo malhar, não consigo ir fazer musculação. E aí? Ai, pronto, falei. Hashtag pronto, falei. Aliviou agora. Nossa. Gente, eu acho assim, tudo é informação, tudo é acesso. Se a pessoa, ela não... Na minha vida,
As coisas que mudaram na minha vida foi acesso. É conversar com uma nutricionista, é conversar com uma pessoa que tem conhecimento mais do que eu. Porque o meu mundo é limitado. E eu estudo bastante, mas ele é limitado. Quando eu faço essa troca, eu aprendo. Que nem tem coisas que a Nutri falou aqui que eu não sabia. Eu desconhecia. Então, o meu mundo, ele ampliou. Porque eu recebi essa informação. E eu acredito muito em acesso. Acesso à informação é você procurar pessoas capacitadas. Não é ir na amiga. A amiga tá tomando, aí você vai tomar? Não, gente. Procura um profissional sério. Procura um profissional que está ali, preocupado com a sua saúde. E sempre questiona também o médico, né? Poxa, mas eu vou tomar isso sempre? É que nem me recomendaram um remédio para amenizar a osteoporose. Só que esse remédio ele também vai prejudicar outras coisas. Eu tô ciente disso. Só que eu tô o quê? Eu tô o tempo todo ali analisando, prestando atenção. Aí daqui um tempo eu já vou fazer exame. Então, assim, deu alguma coisa, já tô prestando atenção no meu corpo. Mas as pessoas acordam, não prestam atenção no corpo. Presta atenção no vizinho, no influencer que tá fazendo. Nossa, olha o corte, olha... Agora, você prestar atenção em você não presta? Você tem que prestar atenção em você. Quantas vezes você foi no banheiro fazer o número 2? Quantas vezes? Tem gente que não presta. Quantas vezes você prestou atenção na sua respiração? É você com você mesmo. Porque você está carregando o seu corpo, você, para o seu serviço, para a sua faculdade. E se você não cuida de você, você vai conseguir cuidar do outro? Eu gosto muito de trazer de forma mais... fazendo analogia, porque eu acho que fica mais fácil da gente gravar essas informações. Tem um filme que eu gosto bastante, O Gente Grande, eu não sei se você já assistiu, um do Adam Sandler. É bem legal o filme. Tem um trecho do filme que tem um rapaz acima do peso, né? Ele já é uma obesidade, e aí o pessoal fala, mas olha, você tá acima do peso, você precisa emagrecer e tal, né? Se você precisar correr, ele falou, não, eu tenho uns 8 segundos de corrida na minha vida, e eu vou deixar, por exemplo, se alguém furar minha fila no restaurante. A gente ri porque é um filme, mas, gente, isso acontece com muita frequência. Já parou pra pensar se você tá conseguindo subir uma escada sem ficar ofegante? É. Imagina, se o seu filho corre pro meio da rua, você vai correr atrás. Você vai conseguir correr atrás? Pois é. Então, a gente tem que analisar tudo isso, todo esse contexto. Então, assim, as pessoas que fazem dietas restritivas, elas não conseguem levar aquilo por muito tempo, para a vida toda aquilo. Até porque a gente entra de novo nesses fatores. Quando a gente faz uma restrição, a gente limita o nosso consumo de alimentos. Se a gente limita esse consumo de alimentos, a gente já não vai ter variedade de nutriente. Olha aí o tanto de coisa que vai acarretar. Porque um depende do outro. Verdade. Um dado legal para trazer também, uma informação legal, é o quê? As pessoas que elas já têm uma tendência, né, uma predisposição de ter anemia, de ter deficiência de ferro, o que elas fazem? Elas precisam consumir o cálcio distante das refeições. Então, você já viu aquelas mães que a criança acaba de comer e tacam um danoninho em cima? A criança acaba de comer, sobremesa. Se essa criança já tem uma predisposição, esse cálcio vai competir com o ferro. E esse ferro não vai ser absorvido. Então, essa criança está ali comendo um feijão e esse ferro do feijão não vai ser absorvido. Por quê? Porque você está interagindo com outro nutriente. Então, a gente precisa fazer essas associações e analisar todo esse contexto. É como você trouxe. A informação precisa ser falada. É o que eu falei. E buscada também, né? Porque a informação, gente, ela não vai chegar até você. É que nem dinheiro, né? O dinheiro ele não vai cair do céu e vir até você. Você tem que lutar, correr atrás, batalhar. Assim são as informações. Poxa, eu quero melhorar o meu sono, eu quero melhorar a minha disposição, eu quero melhorar a questão da minha ansiedade. Você tem que ir atrás de informação. E hoje a gente tem a internet, né? Só que aí a gente também tem que usar critérios para escolher. Será que essa informação, será que é um profissional mesmo ou é uma blogueira falando? Né? Então, a gente tem que também, assim, discernir quem é que está falando, quem é que está por trás dessa informação. Sempre, gente, quando eu vejo alguém falando alguma coisa, a primeira coisa que eu vou analisar antes de ouvir o que essa pessoa tem a me dizer, eu quero ver o histórico dessa pessoa. Ela é uma profissional? É que nem o meu marido, ele estava com... Ele estava com um mal-estar, eu não lembro exatamente o quê. E aí ele chegou com uma folha e aí ele disse... Aí eu falei, mas por que essa folha? Não, porque a fulana lá da academia falou para eu fazer. Eu falei, mas a fulana, ela é formada em quê?
Não, mas ela é entendida. Não, ela é entendida, mas ela é formada em quê? Então não é assim, gente. A amiga falou, o vizinho falou e você vai fazer? Não, gente. Que nem os profissionais estão aqui porque eles são estudados. Eles dedicam parte da vida deles a estudo, a conhecimento, a informação. Para chegar, você não vai precisar... Quantos anos é de nutrição? 4 anos a faculdade 4 de anos nutrição. você não vai precisar. Ela estudou tudo isso para você, para te dar assim, a informação de bandeja. De bandeja. É. Valorize isso, gente. E ainda, a gente tem que correr atrás. Porque não é só a faculdade. Agora, em dezembro, eu completo 5 anos de formada em nutrição. E se eu ficasse 5 anos sem ler um artigo, se me atualizar, eu teria ficado com a informação da faculdade, que é rasa, que é só uma base. E eu não estaria aqui. No entanto, eu já vi profissionais. Inclusive, eu vi um vídeo essa semana de uma nutricionista que estava falando que a creatina não pode ser usada por várias pessoas. A creatina, ela não tem contraindicação. Então, quando a gente vê... Todo mundo fala que a creatina é boa. Aí tem uma falando que ela não pode ser usada por todos. Então, peraí. Deixa eu ver se tem alguma referência. Tem algum estudo novo que está falando isso? Então, a gente vai analisar esse contexto. A creatina é o suplemento mais estudado do mundo. Ela é um suplemento seguro. Ela pode ser usada por crianças. Ela pode ser usada por idosos. Até, presta atenção no que eu vou te falar. Se você... tá vendo que o seu vozinho tá esquecido, tá com diminuição de massa muscular e você não tá suplementando creatina pra ele, você não tá sendo um bom neto, você não tá sendo uma boa filha. Olha isso. Então, fica esse alerta também, porque ajuda nessa questão. É primordial para adultos. Só que se a gente não tem esse acesso a essa informação, ou a gente só tem acesso por uma pessoa que não se dedicou realmente aos estudos, que ela realmente quer proporcionar uma mudança de vida para você, você cai nesses contos. E aí a pessoa fica preocupada. Por exemplo, que eu falei da vitamina C e do excesso dela pode dar pedra nos rins. Ela é vendida normalmente na farmácia, livremente. Aí a pessoa vai lá... Vai lá, compra e todo dia ela toma uma cápsulazinha dela aqui, e manda ver. Então, a gente precisa ter essa atenção. A gente precisa valorizar as informações de qualidade com referência. Isso, sempre. Porque há profissionais. Às vezes eu vejo alguns nutris, né, de referência. Às vezes eu abro minhas próprias caixinhas também. E aí vem a pergunta assim: passei numa nutri, ela tirou meu arroz e feijão, tá certo? Não. Por que vai tirar o arroz e o feijão? Tem algum problema? Você não gosta do arroz e feijão? O que acontece? Hoje chega muito, principalmente jovens que eu digo, dos seus 18 aos seus 20 e poucos anos. Nutri, olha, eu sou bem chatinho. Eu não como verdura e legumes. Essas pessoas têm um paladar infantil. Lembra que a gente falou agora há pouco? Ela não teve um estímulo, ela cresceu sem gostar, porque entre eu comer uma alface e eu comer um salgadinho, o que vai ser mais interessante? O que vai ser melhor? Na sua cabeça, naquele momento, o que é mais gostoso. Mas não que a sua plantação vai influenciar nisso. Entendeu? Então, você imagina, aí eu falo assim, mas você já cresceu. A gente precisa trabalhar esse paladar infantil. O adulto, ele vai fazer o que é necessário. Exato. Quem não tem boleto para pagar, na maioria das vezes, é o adolescente. Então, fica livremente. O adulto tem responsabilidades. É a mesma coisa que a gente falou da academia. Tem gente que fala assim, eu não tenho tempo para treinar. Mas você não acorda para trabalhar todo dia? Então, por que você não acorda 1 hora mais cedo para fazer algo que vai ser bom para você? Prioridade. Tudo é uma questão de prioridade. Eu sempre falo isso. Nutri, mas eu não tenho tempo para fazer comida, não tenho tempo para me alimentar bem. Não, você só não tem prioridade. Porque se você se organizar, você vai conseguir. Ou você pega um dia e você faz várias marmitas, ou se você tiver condições, você contrata alguém que faça várias marmitas para você e vai facilitando no dia a dia. Eu dou esse exemplo da meu irmão e minha cunhada mesmo. Vou lá de personal chef. Eu vou lá porque eu prezo pela saúde deles. Então, eu vou lá, já faço tudo as marmitas e já facilita. Porque os 2 trabalham, os 2 quase não ficam em casa. Tem temporada que meu irmão tá viajando para outros estados. Então, aí, às vezes, ela fala assim, mas eu não quero fazer comida só para mim. E nesse não quero fazer comida só para mim, você vai optar pelo mais fácil. Pelo mais prático, que nem sempre é o mais saudável. Porque um iogurte também é prático, um whey também é prático. Então, a gente tem que analisar todo esse contexto, gente. Não fica deixando para amanhã. E eu falo muito isso quando eu faço palestra. Você não sabe se você vai acordar amanhã. E as pessoas que não abriram os olhos hoje estavam fazendo planos para hoje, amanhã e depois. Como que você quer chegar lá na frente?
Porque às vezes falta um start para a pessoa, né? Ou às vezes o pior, precisa acontecer alguma coisa muito grave para a pessoa mudar. Isso é ruim, isso é lamentável, né? E, infelizmente, é o que eu estava falando. As pessoas, quando elas decidem tomar algumas providências, é porque já chegou num nível mais crítico. É que nem nos casos de cirurgia bariátrica. Não, há casos e casos. Então, tem pessoas que elas estão diabéticas, hipertensas, com colesterol alto, a pessoa já tem uma dificuldade de mobilidade. Essas pessoas, elas realmente vão ter necessidade de ter que tomar providência mais rápida. Não que seja fácil a cirurgia bariátrica. Não é a solução mais fácil. Você fica dias tomando copinho de café de refeição. Você fica ali, num processo demorado. Não é uma coisa fácil. Mas, às vezes, precisa ser um pouco mais rápido para essa pessoa não ter um risco de morte. Então, assim, você vai esperar chegar em que ponto para você poder ver? A gente está em novembro, a gente está se aproximando do verão, aí tem gente que quer correr para perder... Tudo que ela não fez o ano inteiro, ela quer fazer agora, na esperança de ela perder 15 quilos até o Natal. Só que, assim, por que você quer perder esse peso? Você já parou para pensar nisso? Por quê? As pessoas querem emagrecer, né? Quando as pessoas querem emagrecer, que quer uma mudança. Por quê? Às vezes a pessoa só quer emagrecer porque, por exemplo, eu vou num casamento, a família inteira vai me olhar, meus amigos inteiros vão me olhar, e eu não quero que ninguém me veja mais cheinha. Só esse ponto final, né? Muito pouco, e acabou, né? Aí passou o casamento, volta tudo ao normal. Então, você já parou para pensar qual é o real motivo que vai te levar a esse emagrecimento? Eu tenho uma paciente que ela falou assim, olha, Tainara, eu estou acima do peso, eu estou querendo engravidar. Então, eu estou cuidando da minha saúde porque eu quero ter um neném. Então, você já parou para pensar qual é a sua prioridade nesse emagrecimento? Quando tem paciente que fala assim, Tainara, eu não consigo ir daqui, como você falou, subir as escadas. Daqui da recepção à minha sala, ali no 3º andar. Gente, um exemplo clássico, não sei se você anda de trem, mas a maioria das pessoas andam de trem de metrô. Olha qual é a escada que tá mais cheia. Escada rolante. A escada rolante tá mais cheia. Aí, se você tá com pressa e quer subir rápido, por exemplo, meu caso, eu subo pela escada normal. Porque é onde tem menos pessoas. Nem quando eu tô, assim, eu não tenho um horário, eu vou pela subida normal ali, sem escada rolante. Então... são pequenas trocas, pequenas mudanças, né? Nutri, nosso tempo aqui está se esgotando. Passou rápido. Passou. A conversa foi muito boa, eu até me emocionei aqui. E vai ficar o convite para você voltar aqui para a gente se aprofundar mais, trazer mais informações a respeito das vitaminas, mudanças de hábitos também, porque é aquilo que eu disse aqui, reforço. O propósito do podcast da Fique Bem é trazer acesso e a informação às pessoas, porque nós acreditamos que é o acesso e a informação que muda a vida das pessoas, tá? Então, a gente vai deixar o convite aqui para você voltar o ano que vem, porque agora a gente já está praticamente, né, no final do ano. Fica o convite. E eu gostaria de saber aonde que as pessoas podem te encontrar, Nutri. Eu agradeço mais uma vez o convite. Fico feliz de conseguir vir aqui e espero ter conseguido passar de uma forma leve e que você realmente reflita sobre as coisas que a gente conversou aqui hoje. E as pessoas me encontram no Instagram, pelo Tainara _Rossi. Então, Tainara, THAYNARA _Rossi, com 2 S's. E aí, lá eu coloco todos os conteúdos, tanto de terapias, quanto dos alimentos também. Então, te ajudo de uma forma mais leve com os alimentos e com as terapias, que você tenha uma maior qualidade de vida. É isso. Acompanhem ela também lá nas redes sociais. Ela está sempre trazendo conteúdo. A gente também está sempre compartilhando o conteúdo dela. Tá bom, gente? E é isso. Eu quero agradecer, Nutri, pela sua presença. Eu que agradeço. E a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.